Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias que marcaram a semana. E devido às restrições impostas pela Covid-19, o Revista TST continua sendo apresentado de casa. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Coordenador de TI com cargo de confiança em empresa de produção de petróleo e gás não tem direito às horas de sobreaviso. Pagamento de prêmios em Vale Cerveja não caracteriza indução ao alcoolismo. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos não terá de seguir regras de segurança de instituições financeiras em bancos postais no Rio Grande do Sul. E veja também, caravana virtual promovida pela Enamate debate temas relativos à atuação da Justiça do Trabalho. E começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Um coordenador de TI que exercia cargo de confiança em uma empresa de produção de petróleo e gás não tem direito ao pagamento de horas de sobreaviso. Veja na reportagem. Na justiça, o profissional alegou que o fato de ter exercido cargo de confiança não lhe retira o direito de receber pelas horas em que permanecia de sobreaviso. Ele citou o artigo 244 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz: as estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, entendeu que, no caso em análise, o pagamento das horas de sobreaviso é indevido, já que o coordenador exercia cargo de confiança nos moldes previstos no artigo 62 da CLT. O artigo diz que gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam os diretores e chefes de departamentos ou filial, não são abrangidos pela regra das horas extras. O Tribunal Regional destacou ainda ter ficado comprovado que a jornada do coordenador não era controlada pela empresa, apesar de ser cumprida de segunda a sexta-feira. O mesmo não ocorria nos fins de semana, em que tinha uma escala definida de sobreaviso e era submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados. Ele permanecia em regime de plantão, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. O empregado recorreu ao TST, mas a quarta turma entendeu que ele não faz jus ao pagamento das horas. O coordenador então apresentou um novo recurso à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Hugo Scheuermann, citou diversos precedentes e explicou que o profissional não se enquadra nas regras que autorizam o pagamento de sobreaviso, já que exerce cargo de confiança. Essa distinção de que essas horas seriam no fim de semana, eu não considerei no meu voto trazido à sessão, porque a turma nada refere a respeito. Essa dificuldade que eu teria para que eu pudesse analisar essa situação. O ministro Breno Medeiros acompanhou o relator. A tese do Aresto Paradigma é exatamente com relação ao repouso. E eu não verifiquei no Aresto, apesar de se analisar que o pedido só foi com relação ao repouso, não existe essa tese no Aresto, no processo em que se discute. Já o ministro Renato de Lacerda Paiva teve outro entendimento. Se ele trabalhar no descanso semanal remunerado, ele fará jus às horas trabalhadas em dobro. Pelo mesmo fundamento, eu entendo que, a partir do momento em que ele fica de plantão em escala, em sobreaviso, portanto, tem, de certo modo, o seu descanso semanal comprometido, ele terá direito também ao respectivo adicional. No entanto, o voto do relator foi seguido pela maioria dos ministros e o coordenador de TI não terá direito ao pagamento das horas de sobreaviso.
E no site do TST você confere o calendário de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes do tribunal. É só acessar tst.jus.br. E depois do intervalo, as notícias de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. E começamos com uma notícia da segunda turma. Uma operadora de telemarketing conseguiu o direito de acessar o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, para buscar bens de devedor. Ela pretendia receber créditos trabalhistas resultantes de ação movida contra a empresa de tecnologia. A operadora pediu para ter acesso ao SIMBA depois de ganhar uma ação trabalhista contra a empresa de telemarketing em que trabalhava. Ela alegou que o processo tramita há mais de 10 anos e que as diligências feitas em outros sistemas não tiveram sucesso. O SIMBA é um sistema de investigação de movimentações bancárias que permite acessar informações financeiras e bloquear créditos. Segundo a empregada, por meio dele seria possível consultar a movimentação de dados bancários da empresa e verificar eventuais transferências de recursos a terceiros. O pedido havia sido negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Para o TRT, a utilização do sistema implicaria a quebra do sigilo bancário do empregador, e a medida só poderia ser autorizada se houvesse indícios da ocorrência de ilícitos. O relator do recurso de revista da empregada na 2ª turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, assinalou que o não pagamento da condenação é suficientemente grave para autorizar o uso do mecanismo. Para o relator, a Lei Complementar 105 de 2001 se refere aos ilícitos em geral e não apenas aos criminais, ao prever a necessidade de indícios da prática de ilícitos pelo alvo da investigação, que determina o levantamento do sigilo bancário. O ilícito, que no caso autoriza a utilização desses mecanismos tecnológicos extremamente eficazes e avançados, é o ilícito trabalhista, é o quanto basta. Não há necessidade de prática de ilícito criminal. O ilícito trabalhista pode não ser, talvez, tão grave quanto o ilícito criminal, que trata dos bens da vida fundamentais da sociedade, mas é igualmente grave e tão grave a ponto de autorizar o uso desses mecanismos, que vão apenas procurar a existência de patrimônio oculto dos devedores trabalhistas, que se evadem ao cumprimento das decisões transitadas em julgado. Na avaliação do ministro, a negativa do TRT de autorizar a utilização do sistema viola os dispositivos da Constituição da República, que asseguram o acesso à justiça e a razoável duração do processo. O direito a uma execução efetiva já é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência comparada e brasileira, no sentido de compor esse complexo constitucional chamado de devido processo legal. Não há injustiça maior do que ganhar um processo com decisão transitada em julgado e não conseguir o resultado prático, palpável, econômico. Com a decisão unânime, o caso retornará à Vara do Trabalho para que seja dado prosseguimento à execução do processo. A 7ª turma rejeitou o recurso de um empregado da Ambev que alegou que a empresa, ao premiar o cumprimento de metas com vale cerveja, estaria induzindo os trabalhadores ao alcoolismo. Na reclamação trabalhista, o empregado sustentava que a Ambev tinha por prática premiá-lo com caixas de cerveja, sempre que realizava muitas horas extras ou atingia metas. Como prova, apresentou e-mails e fundamentou o pedido de indenização no artigo 458 da CLT, que veda o pagamento de salário com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. No Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, o pedido havia sido rejeitado. Para o TRT, com base nos depoimentos de testemunhas, não havia habitualidade no fornecimento de cerveja e os empregados não eram obrigados a aceitá-la. E concluiu que, embora considerando reprovável a conduta da empresa, a bebida era entregue a título de prêmio e não de salário.
Ao julgar o caso, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão de negar o pedido do empregado. Para a turma, a análise do recurso exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Os ministros afirmaram ainda que o dispositivo de lei apontado como violado, o artigo 458 da CLT, não tem pertinência com o tema, já que a norma trata de salário in natura e não de dano moral decorrente de ato ilícito do empregador. A turma considerou também a ausência de demonstração de dano e negou o pedido do profissional. A decisão foi unânime. A 4ª turma decidiu que as agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que atuam como banco postal, não vão ter que seguir regras de segurança de instituições financeiras. Esse é o nosso último destaque de hoje. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicações Postais e Similares de Santa Maria e região, no Rio Grande do Sul, recorreu à Justiça do Trabalho para reivindicar a contratação de ao menos um vigilante armado para o banco postal da agência de Giruá. De acordo com o sindicato, o local foi alvo de ações criminosas diversas vezes. Em defesa, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sustentou que a atividade desenvolvida pelos serviços de banco postal não se equipara à exercida pelos bancos, pois envolve apenas operações básicas. O argumento dos Correios não foi aceito pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença. De acordo com o TRT, a dignidade e a integridade física dos empregados devem se sobrepor aos interesses financeiros da empresa. Segundo o TRT, o fluxo de valores nos bancos postais não é insignificante a ponto de não ser alvo de ações criminosas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, observou que o Banco Postal atua como correspondente na prestação de serviços bancários básicos com o intuito de atender a população desprovida de mínimo acesso ao sistema financeiro. Aqui estou aplicando a jurisprudência da turma no sentido de não reconhecer que as agências de banco postal sejam equiparadas na sua plenitude a uma agência bancária típica, à luz, inclusive, do decidido pela STI1, por não terem atividade principal ou acessória à coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros. Isso foi debatido como ratio decidendi para enfrentamento da jornada especial dos bancários aos empregados dos Correios que atuam no Banco Postal, e retirando essa ratio decidendi, aplico também para a inaplicabilidade das medidas de segurança previstas na referida lei. Assim, a 4ª turma determinou que as agências da ECT que atuam como banco postal não são obrigadas a se adequar às normas de segurança destinadas aos estabelecimentos bancários. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, participou da sessão de abertura do webinário Imprensa, Democracia e Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A presidente reforçou que a liberdade de imprensa é um direito fundamental, garantido pela Constituição da República e pilar do Estado Democrático de Direito brasileiro. Ressaltou ainda que, para alcançar a solução dos conflitos que surgem na sociedade, os veículos de comunicação têm papel fundamental e precisam ser livres para veicular a informação e transmitir as mais variadas formas de opiniões, pensamentos e versões sobre um mesmo fato. Para a presidente, tratar sobre liberdade de imprensa é fundamental para a compreensão do conceito de democracia. Durante a 6ª sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a presidente ministra Maria Cristina Peduzzi empossou 3 novos conselheiros.
a ministra Delaide Miranda Arantes e o ministro Hugo Carlos Scheuermann como representantes do TST e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal, como representante da região Sudeste. Agora eles passam a integrar o órgão responsável pela supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º grau. E também durante a 6ª sessão ordinária do CSJT, os conselheiros aprovaram por unanimidade o plano estratégico da instituição para o período de 2021 a 2026. Elaborado pela Comissão de Gestão da Estratégia, o plano está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, estabelecida pelo CNJ, e apresenta missão, visão, valores, objetivos e metas que devem ser cumpridas pelo Conselho. Também foi aprovado durante a sessão o relatório anual de atividades de auditoria interna da Secretaria de Auditoria do CSJT, relativo ao exercício de 2020. O Conselho Nacional de Justiça está promovendo uma pesquisa para medir o nível de satisfação dos usuários que utilizam as páginas de jurisprudência do Poder Judiciário. Os dados coletados na pesquisa vão ser usados pelo Comitê de Apoio do CNJ para aperfeiçoar os sistemas já existentes nos diferentes órgãos do Judiciário brasileiro. O questionário pode ser respondido até 30 de setembro no site cnj.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho vai adotar o ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 6, véspera do feriado de 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil. Com isso, os prazos processuais que se iniciam ou se completam nessa data ficam prorrogados automaticamente para o próximo dia útil, 8 de setembro, quarta-feira. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu a caravana virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. O evento especial debateu temas relativos à atuação da Justiça do Trabalho. Veja como foi. A edição especial da Caravana Virtual teve como tema neste ano a Justiça do Trabalho. Na abertura do evento, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que os centros de inteligência do Poder Judiciário têm como função prevenir o ajuizamento de demandas repetitivas. Os centros serão implementados nos 24 tribunais regionais do trabalho em todo o Brasil e atendem às determinações da Resolução 349 do Conselho Nacional de Justiça de unificar a jurisprudência nas diferentes instâncias do Poder Judiciário. Os centros devem auxiliar, na administração dos processos e manter sempre diálogo com os demais centros de inteligência do Poder Judiciário para organizar, assim, da melhor forma, a gestão dos processos. Além de instruir o TST com informações subsidiárias sobre a repercussão econômica, política, social ou jurídica das questões levadas à sua apreciação em processos repetitivos. As palestras foram presididas pela diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa, e pelo conselheiro consultivo da ENAMAT, ministro Alexandre Luiz Ramos. O juiz Marco Bruno Miranda Clementino, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ministrou a palestra Centro de Inteligência do Poder Judiciário, pressupostos conceituais e o método da inteligência judicial. O magistrado explicou como funcionam, na prática, os centros de inteligência da Justiça Federal, identificando conflitos e propondo soluções que possam ser aplicadas nas diferentes instâncias do Poder Judiciário. É preciso, primeiro, compreender o problema. No momento que se compreende o problema, se afeta um tema, afeta-se o tema e depois se designa um relator, o relator vai ampliar a análise, é muito importante o diálogo nesse aspecto, para descer a origem do problema, compreender a origem do problema. Compreendendo a origem do problema, se emite uma nota técnica. Essa nota técnica no Centro Nacional de Inteligência é inicialmente aprovada no grupo operacional, para depois ser submetida ao grupo decisório. O desembargador do Trabalho, Leonardo José Videres Trajano, do TRT da 13ª Região na Paraíba, fez um relato sobre as experiências atuais de adoção dos centros de inteligência na Justiça do Trabalho.
Para facilitar a implantação, será utilizada a ferramenta Gemini, de inteligência artificial, que agrupará processos com temas semelhantes de maneira rápida e eficiente. Os centros de inteligência já foram adotados nos tribunais regionais do trabalho, estão em fase inicial de implantação. Nesse ponto, seguindo adiante, eu destaco que a estrutura básica dos centros de inteligência na Justiça do Trabalho compõe o grupo decisório, o grupo operacional. O funcionamento decorre de reuniões periódicas, com apresentação de notas técnicas e submissão à deliberação do grupo decisório. Os centros de inteligência na Justiça do Trabalho têm uma longa estrada a percorrer, mas também não hesitem em afirmar que o caminho será trilhado da melhor forma possível, uma vez que nós somos pioneiros e vocacionados para usarmos a tecnologia, a inteligência, para buscarmos resolver da melhor forma possível os conflitos que nos são endereçados. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode acompanhar no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.